Olá, pessoal! Aqui trazemos para vocês um curso de filosofia da música chamado Cosmovisão e Música. E nesta aula eu apresento uma introdução a este curso, trazendo um resumo do que vamos apresentar nas próximas aulas. Este curso está vinculado ao projeto Cosmovisão e Concepções Metafísicas da Música, Mimetismo Moderno, Dialética Construtivista e Fenomenologia, financiado pela FAPEMAT e pelo CNPq via edital 01/2022, Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil. E para iniciar a apresentação deste curso, trazemos o resumo da ideia de pesquisa. Este projeto investiga a relação entre cosmovisão e concepções metafísicas da música, desenvolvidas em diferentes culturas e momentos históricos, com as teorias e práticas musicais. Partimos da distinção entre dois tipos de concepção musical: o mimetismo e o construtivismo. O primeiro se divide em dois: o mimetismo realista e o mimetismo animista. Já o segundo se distingue entre construtivismo contingente e construtivismo regulado. Considerando que as culturas musicais desenvolvem normas e categorizações para lidar com o som e situar a audição e mesmo o possível sentido da prática musical, consideramos que a cosmovisão dos povos influencia a determinação de elementos metafísicos que, por sua vez, influenciarão a teoria musical. Essa influencia a prática musical, que envolve não simplesmente a composição e a performance, mas também a própria audição e a experiência musical de modo geral, enquanto prática socialmente construída. Como paradigma da relação das concepções miméticas e construtivistas, toma-se a teoria harmônica de Jean-Philippe Rameau como fonte central, de modo a mostrar como esta concepção mimética realista teve a função social de naturalizar o modelo harmônico sintático, hoje chamado de música tonal. De outro lado, tanto o exemplo dos movimentos artísticos da nova música, quanto exemplos de outras culturas externas ao contexto da música tonal europeia dos séculos XV ao XX, não se encaixam nessa teoria harmônica de Rameau, que entendemos possuir pressupostos metafísico-ontológicos. O principal objetivo desta pesquisa é construir uma concepção construtivista regulada e historicista da música a partir da filosofia hegeliana, para que no futuro possamos estender esta construção de modo a envolver diálogos com outras tradições dialéticas e historicistas. Então, para situar o problema e compreender o seu desenvolvimento histórico e suas possibilidades contemporâneas, o enfoque será na relação entre o mimetismo musical na filosofia europeia dos séculos XVII e XVIII, com Kepler, Leibniz e Rameau, e a transformação construtivista e expressionista em Rousseau e principalmente em Hegel. Com a introdução da dialética e da consciência histórica, a concepção moderna europeia de música se abre para a consciência de sua própria transformação, o que inclui os desdobramentos da ideia de progresso da audição em Schoenberg, um compositor do século XX, e Adorno, igualmente no século XX. A hipótese central a avaliar aqui é a de que concepções construtivistas reguladas historicistas possuem vantagem adaptativa com relação a outras concepções da música, por poder abarcar diferentes concepções sobre si, colaborando para a compreensão das distintas culturas musicais
seja quando analisadas em diferentes momentos históricos, seja do ponto de vista de distintas culturas sincrônicas. De outro lado, discute-se se esta concepção não é apenas uma entre outras, acabando por reduzir as outras concepções à sua compreensão e finalidade, ou seja, se ela não é reducionista. A partir daqui, apresento a vocês 3 conceitos básicos da nossa pesquisa. Primeiro, cosmovisão. Segundo, o mimetismo na música. E terceiro, o construtivismo na música. Iniciamos pelo primeiro conceito, cosmovisão. Afinal de contas, o que queremos dizer com esse conceito de cosmovisão? Popularmente falando, também podemos chamar o conceito de cosmovisão de visão de mundo. E como o conceito de visão de mundo se relacionaria com uma filosofia que, afinal de contas, busca uma perspectiva que seja verdadeira e mais próxima da ciência para a nossa compreensão da realidade? O conceito de cosmovisão, na filosofia tal como aqui a abordamos, envolve a influência da filosofia alemã do século XIX e do início do século XX. O termo, muito conhecido na filosofia alemã, é Weltanschauung, que se poderia traduzir literalmente por intuição de mundo. Esse conceito tem também uma função muito importante na filosofia de Hegel. E essa relação entre intuição e visão de mundo é especialmente importante para a concepção de arte de Hegel. Então aqui, nesta pesquisa, nós estamos relacionando concepções de distintos filósofos e de distintos períodos da filosofia com uma concepção de arte de Hegel para pensar uma concepção de música e comparar distintas concepções de música. Agora vejamos uma questão muito importante para a concepção contemporânea de arte. Certamente, muitos de vocês já devem ter ouvido falar na ideia de autonomia da arte, que a arte precisa ser autônoma, que o artista cria a partir do seu gênio, a partir de uma criatividade que não é meramente imitativa. Pois bem, imagine agora qual é a eficácia social da arte, qual é o lugar social da arte. E nós poderíamos pensar em diversas coisas, como a arte pode nos auxiliar na nossa formação, seja na nossa formação emotiva, psicológica, seja na nossa formação em termos de compreensão de mundo, como nós podemos nos expressar por meio da arte e como nós podemos, acima de tudo, nos comunicar por meio da arte. E muito embora a ideia de autonomia da arte seja muito difundida desde a modernidade, especialmente desde o século XVIII, nós temos alguns problemas com essa concepção. E um dos principais problemas é que, a depender do conceito de autonomia que tomamos para a arte acaba se isolando dos processos sociais e, com isso, perde a sua eficácia. Portanto, a ideia de autonomia da arte pode conduzir a uma espécie de isolamento da arte e, com isso, a arte pode se reduzir ou a um mero entretenimento, como vemos hoje em dia na assim chamada indústria cultural, conceito talhado por Adorno e Horkheimer no livro Dialética do Esclarecimento. Então vejam, um dos problemas de concebermos a arte como absolutamente independente é que ela pode perder justamente
a sua eficácia e a sua própria significação. A abordagem que trazemos aqui, ao vincular música com cosmovisão, segue, de certa forma, a ideia de que a arte é uma prática social e que ela está vinculada, de alguma forma, com outras práticas sociais. E por meio da filosofia de Hegel, podemos compreender muito bem como a arte cumpre um papel muito importante nas articulações de significação e de autointerpretação social. E é neste sentido que traremos o conceito de cosmovisão. E as diferentes aulas que trazemos aqui vão abordar diferentes concepções filosóficas e sociais que, de alguma forma, influenciam a prática e a concepção da música. Partimos agora para o segundo conceito básico da nossa pesquisa. E, na verdade, aqui entramos na divisão das concepções de música nos seus termos mais básicos. A primeira concepção é a concepção de mimetismo na música. Apresento aqui apenas uma descrição muito elementar para que possamos entender como classificamos as concepções de música nesta pesquisa. Entre as primeiras concepções de música que encontramos na história da filosofia e da musicologia, podemos assim dizer, temos grande influência da visão pitagórica, isto é, de Pitágoras e de sua escola. Esta concepção foi muito influente na cultura grega antiga e, de alguma maneira, vai aparecer ao longo da história da cultura filosófica e reaparece até mesmo em concepções contemporâneas. A primeira ideia aqui envolve a concepção de natureza, no caso dos gregos, a concepção de physis. Pois bem, em especial o vínculo com a cosmologia. Ou seja, podemos pensar aqui no funcionamento do universo e, especificamente, no pensamento grego antigo, no movimento das esferas celestes, ou seja, dos planetas e dos astros em geral. Pitágoras trazia a ideia de que a natureza, a physis, era a referência do que havia de bom e de perfeito. E com isso, o movimento das esferas celestes expressava o movimento harmônico mais ideal que poderíamos encontrar na nossa realidade. Há também um vínculo com a matemática, com as proporções. Então, a relação entre movimento, número, cálculo, ocorre aqui de maneira muito íntima. De alguma maneira, a ideia é que a matemática expressa as relações da realidade. Mas qual é o papel da música nisso? Bem, é aqui que temos a ideia da mímesis, ou seja, grosso modo, nós poderíamos chamar mímesis de imitação ou representação. A referência central sendo a cosmologia, dito de grosso modo aqui a astronomia, nos conduz a tomar o movimento dos astros como a referência do que é o mais ideal, o mais perfeito. Pitágoras e os pitagóricos acreditavam, sabendo que movimento é também vibração e vibração é som, que o movimento dos astros expressava a harmonia sonora mais perfeita. Nós, humanos, porém, quando fazemos isso que hoje em dia chamamos de música, expressamos aquilo que os sons
que nós organizamos, que nós expressamos. E achamos isso agradável ou desagradável. Isso mexe com as nossas emoções, forma nossos hábitos. Aqui entramos no problema de como estabelecer regras para a prática musical para que a executemos de uma maneira que nos seja o mais compreensível, o mais adequada. E é aí que encontramos a referência no pensamento pitagórico da mímesis da cosmologia. A harmonia musical da prática humana deve aqui espelhar a harmonia da natureza, especialmente do movimento dos astros. Então, essa concepção, ela tem muita influência ao longo da história da filosofia. Sem entrar em detalhes aqui na filosofia antiga nesse momento, a nossa questão traz o pensamento musical moderno que deu origem ao sistema musical que chamamos de sistema tonal, que foi, na verdade, uma construção ao longo de um processo histórico e que tem, a nosso ver, como principal paradigma o pensamento musicológico do compositor e teórico musical Jean-Philippe Rameau. Aqui encontramos uma forma de pensamento musical que vai, podemos dizer assim, naturalizar concepções harmônicas e regras mais fundamentais disso que chamamos de sistema tonal. É evidente que, enquanto um moderno, Rameau não tinha a mesma concepção de Pitágoras. Porém, encontramos em Rameau alguns elementos que, a nosso ver, o caracterizariam como um pensador mimético. Qual é a referência da harmonia musical? A natureza e as proporções matemáticas, onde encontramos as proporções mais adequadas, a partir da análise da vibração das cordas e aqueles números das proporções que expressam números racionais, números inteiros. Não precisamos entrar aqui em detalhes quanto a esta concepção, mas o que é importante para nós é que essa concepção, muito influenciada pelo iluminismo moderno, especialmente pelo iluminismo francês dos séculos 17 e 18, conduz a uma naturalização de um tipo de prática musical específico que envolve uma série de concepções sobre afinação e, portanto, também categorização das notas musicais, ou seja, quais são os sons que entram e quais os que não entram num sistema musical, as concepções dos acordes, da verticalização da música e, em geral, de uma forma de harmonia musical que nos conduz à construção de todo um campo sintático para a música. Isso nos conduz ao terceiro conceito básico e à segunda subdivisão, que é a ideia de construtivismo na música. Essa concepção passa a ter maior influência, especialmente a partir do século XIX na Europa. E tem grande influência da filosofia e da música e da musicologia de língua alemã. A partir da ideia de um sujeito livre, autônomo, que tem como base especialmente a construção filosófica de Immanuel Kant, a filosofia influencia
as concepções artísticas, com a ideia de gênio associada à ideia de um sujeito autônomo. Temos aqui toda uma tradição, ou várias tradições que falam já do gênio artístico, mas a construção de Kant da ideia de gênio associada à ideia de expressão da ideia na imaginação, da terceira crítica, ou seja, da crítica da faculdade de julgar, teve grande influência na filosofia do início do século XIX e também das concepções artísticas, tanto nas correntes de pensamento idealista quanto românticas, assim, os assim chamados idealismo alemão e romantismo alemão. E notem que essas concepções passam a ter grande influência nos compositores musicais do século XIX, onde temos a hegemonia do romantismo musical. Esta ideia, portanto, foge da concepção de mera mimesis da música. A música não visa aqui, nesta concepção, apenas imitar algo externo ao ser humano, ou nem mesmo imitar alguma constituição natural do próprio ser humano, uma mera mímese de suas paixões. A música expressa algo a partir da autonomia do ser humano. Ela expressa novas normas, novas regras que o gênio é capaz de expressar da maneira mais adequada na arte. Aqui, então, a ideia de construtivismo envolve concepções que consideram, seja a arte, seja a música, aqui no nosso caso especial, expressões, construções históricas do ser humano. Por meio da filosofia de Hegel, entendemos que as práticas musicais não são apenas expressões subjetivas ou produções do zero de gênios. As práticas musicais envolvem normas, concepções, instrumentos, hábitos que são construídos e modificados historicamente por meio das relações sociais. A arte e a música não são, assim, meras expressões individuais, mas são, antes de tudo, expressões sociais. Nesse aspecto, será muito importante para a nossa pesquisa a crítica de Hegel à mimesis, a ideia de que a arte não visa imitar a natureza, imitar um ideal pré-definido do que é belo ou do que é bom, mas que por meio da arte o ser humano busca suas formas de autoconstrução e autocompreensão na forma da intuição e das emoções, das sensações e do sentimento. Como havia falado antes, nós poderíamos distinguir as formas miméticas em dois tipos: o mimetismo representacionalista e o mimetismo animista. Eu trato dessas distinções no artigo que vocês podem acessar nesse link que aparece para vocês aqui. E lá eu também falo das formas do construtivismo. Basicamente, a ideia seria a seguinte: o mimetismo representacionalista é aquele que imita, representa algo externo pré-definido como a natureza humana, os nossos sentimentos como algo que estão dados e apenas transpomos para formas artísticas, sonoras, de imagens, enfim.
O mimetismo animista, grosso modo, seria aquele em que a arte envolve práticas de imitação, seja de entidades, de divindades ou da própria natureza, como forma de produzir algo. Por exemplo, a dança da chuva. A ideia de que, ao representar uma dança, se pode influenciar um evento natural. Claro que aqui essa construção está super simplificada, mas ela é relevante para a classificação que usamos na nossa pesquisa. Focamos aqui, porém, no que acabei de chamar de mimetismo representacionalista, que, como vimos, tem dois tipos. O pitagorismo, que envolve uma forma de realismo musical que o vincula com a matemática e a natureza. Portanto, a música imita essas proporções ideais do próprio movimento dos astros e da natureza. E, de outro lado, um mimetismo representacionalista da modernidade em Jean-Philippe Rameau, que visa imitar não mais o movimento dos astros, mas do corpo que vibra, ou seja, influenciado já por uma concepção científica da física dos séculos XVII e XVIII. No século XIX, e especialmente com Hegel, encontramos uma concepção construtivista que entende que a arte envolve expressões humanas e construções sociais como práticas de autointerpretação. Falei antes que tínhamos ao menos dois tipos de construtivismo: o construtivismo regulado e o construtivismo contingente. Qual é a diferença entre os dois? O construtivismo contingente é aquele que entende que as construções na arte, na música, são independentes de contextos e determinações sociais. Ou seja, qualquer coisa pode acontecer. De outro lado, o construtivismo regulado é aquele que entende que há restrições contextuais e que o processo de formação e transformação tanto das sintaxes, quanto das concepções, quanto dos produtos artísticos é regulado por um processo de racionalidade que não pode dar saltos. E em Hegel nós encontramos uma concepção que é historicista e, de certa forma, poderíamos dizer, evolucionista. Trataremos sobre isso em uma das aulas do nosso curso. Apresento as aulas que teremos neste curso e que vão tratar de diferentes cosmovisões e concepções metafísicas da música e de suas consequências para as práticas musicais. Na segunda aula deste curso, ou seja, após esta apresentação que faço e consideramos como primeira aula do curso, teremos o tema A Teoria do Ethos Musical, o caso de Platão, proferida pelo professor doutor Walter Gomide, do Departamento de Filosofia da UFMT, campus Cuiabá. A nossa aula 3 trata da representação simbólica na música, em que o professor Dr. Fabrício Pires Fortes, da Filosofia do IFMT, campus Alta Floresta, aborda a música a partir da concepção de símbolos na modernidade, especialmente em Leibniz, portanto, na filosofia do século XVII. A quarta aula
trata de construtivismo e dialética na música, um viés hegeliano, em que eu, professor Dr. Adriano Bueno Curli, do Departamento de Filosofia da UFMT, Campus Cuiabá, trago para vocês uma concepção de música extraída da filosofia de Hegel. E na quinta e última aula, o professor Dr. Joel Paese, do Departamento de Sociologia e Ciências Políticas da UFMT, Campus Cuiabá, trata de arte e simbolismo na obra de Suzanne Langer. Aqui traçamos um percurso histórico, obviamente muito resumido, mas que ajudará vocês a compreender que ao longo da história da filosofia e do pensamento musical e das práticas musicais, tivemos diferentes concepções e práticas de música, abordando desde a antiguidade, passando pela modernidade do século XVII, chegando na modernidade do século XIX e, finalmente, na filosofia do século XX. Vamos então para o resumo das aulas. Na segunda aula, a teoria do ethos musical, o caso de Platão, o professor Walter Gomide aborda a teoria do ethos musical como uma doutrina que postula que a música exerce influência na formação do caráter das pessoas e, por conseguinte, tem relevância na estruturação da personalidade dos cidadãos ou dos pertencentes a um dado grupo social. Na antiguidade grega, um dos mais ilustres expoentes da teoria do ethos musical foi Damon de Atenas, do século V a.C., um musicólogo que exerceu forte influência na concepção que Platão tem da música e de seu caráter formativo. No diálogo A República, Platão cita Damon como fonte de autoridade para justificar a tese de que, em uma sociedade ideal, a música deveria ser usada com fins pedagógicos. Em especial, Platão, na esteira de Damon, afirma que em uma sociedade perfeita, perfeição essa adquirida por analogia com a estrutura de uma alma sadia, os modos ou as harmonias permitidas para a formação dos seus cidadãos seriam somente os modos dórico e frígio. Nesta aula, procura-se apresentar as características apresentadas de forma matemática de tais modos a partir do sistema temperado atual e, a partir da distribuição dos tons e semitons presentes em tais modos, verificar a pertinência da tese de Platão de que os modos dórico e frígio, respectivamente, incitariam na alma a coragem e o entusiasmo. Exemplos musicais serão apresentados na tentativa de ilustrar o mais adequadamente possível as concepções de Platão sobre o efeito formativo de caráter dos modos dórico e jônico. Na terceira aula, intitulada Representação Simbólica na Música, se apresenta uma discussão sobre a relação entre a música e sua representação simbólica. Parte-se de uma caracterização geral da representação simbólica, distinguindo-a da noção de representação material, isto é, aquela que consistiria em uma remissão a conteúdos extramusicais, como narrativas ou emoções. Em seguida, apresenta-se o conceito de representação simbólica a partir de duas concepções, a saber, aquela de viés platonista, que trata a representação simbólica como um código secundário, não musical, para registro de informação musical. Segundo, uma concepção nominalista, de acordo com a qual a partitura é o fundamento da obra musical, sendo que a correlação exata da performance com a partitura é entendida como o critério para distinguir entre as execuções que são legítimas instâncias de uma obra e aquelas que não são. A análise crítica dessas duas concepções nos conduz a uma leitura segundo a qual
a representação simbólica cumpre um papel constitutivo em relação ao pensamento musical. Deste modo, entende-se que o poder expressivo de um sistema representacional determina os limites e as possibilidades da própria criação musical. Essa tese é sustentada, em primeiro lugar, por algumas ideias de Leibniz sobre o papel dos signos no pensamento e seu conceito de conhecimento simbólico. Em segundo lugar, a tese é fortalecida com exemplos extraídos da história da música e da notação musical. Na quarta aula, Construtivismo e Dialética na Música, um viés hegeliano, se busca apresentar uma concepção de construtivismo musical mediante a apropriação e interpretação da filosofia de Hegel, em especial de seus cursos de filosofia da arte e da Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Defende-se que de Hegel podemos extrair uma concepção construtivista historicista regulada. Para tanto, a aula percorre as seguintes etapas de apresentação. Primeiro, a apresentação do conceito de espírito absoluto como autointerpretação coletiva. Segundo, a definição de arte e a cosmovisão. Terceiro, a historicidade da arte. Quarto, os aspectos da música, tempo, subjetividade e interioridade subjetiva. Quinto, construtivismo musical. O construtivismo historicista regulado mediante Hegel. E sexto, a conclusão. A avaliação crítica das propostas, vantagens e desvantagens. Na aula 5, Arte e Simbolismo, na obra de Suzanne Lenga, se discorre sobre a teoria da arte de Suzanne Lenga a partir do conceito de formas simbólicas, apresentado por Ernest Cassirer. Dentre os vários aspectos de sua formulação, vamos nos deter na concepção da arte como a produção de formas e sua expressão pelo símbolo. A análise parte da distinção entre substância e função, apresentada por Cassirer, e explana o modo pelo qual a forma se impõe no trabalho do artista. Cabe a ele tecer uma estrutura significante. É esse sistema de relações que articula o conteúdo e possibilita à arte alcançar expressão. A criação do artista converte-se, então, no efeito do seu posicionamento nesse sistema. Surge um novo objeto, o objeto de segunda ordem, em lugar do objeto da percepção sensorial, objeto de primeira ordem. O seu conteúdo é expresso por intermédio das relações entre seus elementos particulares, de modo a estabelecer uma conexão de necessidade, relações funcionais internamente consistentes. O significado emergirá, portanto, do posicionamento do significante em uma função enunciativa, a forma pura, que se ergue a partir de uma coordenação sintática. Aproveite o nosso curso, que é trazido pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia, pela FAPEMAT, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, e pelo CNPq e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.